Meu nome é Andrea Walmsley e eu sou professora de Direito Penal e Direito Processual Penal do SES. Estou aqui hoje para trazer para vocês algumas questões de tribunais do ano de 2019 na disciplina de Direito Processual Penal. É muito importante para quem faz concurso público saber que, além da leitura, é fundamental a resolução de questões. Muitas vezes é fazendo as questões, exercitando o conhecimento adquirido, que nós conseguimos reforçar aquilo que nós aprendemos. Ou que muitas vezes nós conseguimos revisar a matéria que foi vista anteriormente, ou que muitas vezes nós temos condição de aprender de maneira mais rápida sobre determinados assuntos. É por isso que o SES está trazendo aqui para vocês essas análises bem detalhadas de questões de tribunais, para mostrar como é importante ter o conhecimento específico para resolver as questões. Isso porque, em concurso público, nós sabemos, eu mesmo já fiz mais de 30, com certeza, não passa quem estuda mais ou quem leu mais tempo, mas sim quem está mais preparado para resolver de forma correta os questionamentos. E é por isso, repito, que é fundamental no estudo de cada um de vocês trazer sempre a análise de questões, de preferências mais recentes, mas tendo em vista a ideia de que resolvê-las significa ampliar o conteúdo do seu conhecimento. Bom, para direito processual penal, nós sabemos, é fundamental, antes de mais nada, o conhecimento da norma legal. Conhecer o CPP e as normas esparsas, as normas que não estão no Código de Processo Penal. Como também é necessário conhecer a estrutura processual penal que está lá na Constituição Federal. Sempre tendo a ideia de que se interpreta o CPP a partir da Constituição e não o contrário. Nós temos que ter a ideia de que a Constituição é a norma superior ao Código. Assim, ela dita como os regramentos devem estar. E o CPP deve se adaptar à previsão superior. Também é fundamental conhecer decisões dos tribunais. Muitas vezes as questões envolvem, por exemplo, súmulas dos tribunais superiores. Mas vamos com calma. Aqui nós vamos ter uma bela oportunidade de mostrar a vocês como é importante realizar esse estudo e como nós devemos ter muita atenção na resolução das questões para ter sempre o resultado que nós pretendemos, que é a aprovação. Antes de mais nada, eu queria convidar vocês para me seguir lá no Instagram, @professora Prof. Andrea Walmsley, tudo junto. Lá nós vamos ter dicas, vocês vão conhecer um pouco do meu dia a dia, seja como professora do SES, seja como professora universitária, seja como procuradora da República na área criminal. Sem mais delongas, vamos começar o trabalho. A primeira questão que eu vou trazer para vocês é do ano de 2019, Banca CESP, órgão Tribunal de Justiça do Amazonas, a prova de analista judiciário, especialidade Direito. Nas provas do CESP, como esta que eu vou mostrar aqui a vocês, as respostas pedidas são certa ou errada. A prova tem uma afirmação que pode estar relacionada a um enunciado superior e exige de vocês que digam se a assertiva está correta ou se a assertiva está errada.
Por que eu reputo essas provas mais difíceis e por isso escolhi trabalhar aqui com elas? Porque quando a gente tem provas em A, B, C, D, E, muitas vezes nós podemos fazer ou encontrar nossas respostas a partir do método da eliminação, reconhecendo as demais incorretas ou as demais corretas para obter a questão correta ou incorreta desejada pelo examinador. Aqui não tem muito isso. Ou a questão está certa ou a questão está errada. Nós temos que ter verdadeiramente o conhecimento para poder responder com segurança e acertar a questão. Então, Lúcio é investigado pela prática do crime de latrocínio. Durante a investigação, apurou-se a participação de Carlos no crime, tendo sido decretada de ofício a sua prisão temporária. A partir dessa situação hipotética e do que dispõe a legislação, julgue os itens seguintes. Então, o enunciado já me diz que nós estamos ainda na fase de investigação do crime e que houve a decretação de ofício de sua prisão temporária. Nós já sabemos aí, da leitura do enunciado, que existe um erro gravíssimo, qual seja a prisão temporária, que é modalidade de prisão decretada no curso da investigação criminal, não pode ser decretada de ofício. Ela pode ser decretada pelo juiz, desde que este juiz seja instado, seja provocado. Muito bem. Então, a partir dessa primeira verificação, vamos enfrentar os questionamentos que seguem. Como Lúcio está solto, o inquérito policial não terá prazo para ser concluído. Calma, 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 calma. Existe prazo, sim, de conclusão do inquérito. Vejam bem. Carlos está preso e Lúcio está solto. Havendo réu, ou melhor, nem acusado, investigado, estamos ainda na fase investigatória, investigado, preso, não é possível dizer que não há prazo para a conclusão do inquérito. Aliás, esta questão está absolutamente equivocada, porque o próprio artigo 10 do Código de Processo Penal nos diz que o inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou preventivamente, e no prazo de 30 dias quando estiver solto. Não há essa possibilidade de inquérito sem prazo, segundo o CPP. E mais, nós temos aqui um investigado preso. E havendo investigado preso, o prazo para duração e término do inquérito é menor, conforme prevê o próprio artigo 10 do CPP. Aí vocês vão me dizer, Andréia, nesse artigo 10 só se fala em flagrante e prisão preventiva, não se fala em temporária. Claro, a lei da temporária é posterior a essa previsão. Mas aí nós temos, evidentemente, a ideia de que se aplica, em caso de prisão provisória, seja ele temporária, seja ela preventiva, a restrição da duração do prazo nos termos do CPP. Tá claro? Vamos mais à frente. Eu queria aproveitar e trazer para vocês algumas modificações operadas na Lei 7.960 de 1989. Esta lei é a lei que traz a prisão temporária, correto? E ela foi alterada recentemente pela Lei 13.869 de 2019.
Vejamos que o parágrafo 4A, acrescentado pela nova lei, exige que o mandado de prisão tenha necessariamente o período de duração da prisão temporária, bem como o dia em que o preso deverá ser libertado. A prisão temporária é uma prisão por prazo determinado. Assim, o mandado deve ter exatamente o prazo de sua duração, com a indicação exata do dia em que o preso deverá ser libertado. Decorrido o prazo contido do mandado, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem judicial, ou seja, o juiz não precisa determinar a soltura, basta o exaurimento do prazo de temporária determinado no mandato, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicada a prorrogação da temporária ou a decretação da preventiva. Muito simples. Se tiver chegado anteriormente a comunicação da prorrogação da temporária, 5 mais 5, por exemplo, ela se manterá, será prorrogada. Entretanto, é possível que tenha sido decretada a prisão preventiva do sujeito. Como assim, Andréia? Não estou entendendo. São duas modalidades distintas. A temporária está na Lei 7.960 de 89 e a prisão preventiva está nos artigos 312 e seguintes do CPP. Ao passo que a temporária só pode ser decretada na fase de investigação, a preventiva pode ser decretada tanto na investigação quanto durante o processo. Essa é uma das diferenças básicas entre essas duas espécies de prisão provisória. Então, se o sujeito não tiver sua preventiva decretada, nem tiver sido comunicada a prorrogação da prisão, a autoridade responsável pela custódia verifica o exaurimento do prazo e coloca em liberdade o preso sem necessidade de ordem judicial para tanto. E o parágrafo 8º trata da regra da contagem do prazo da prisão temporária. Inclui-se o dia do cumprimento da prisão no cômputo do prazo da prisão temporária. Então, no dia que se cumpriu a prisão, inicia-se a contagem do prazo. Aqui não se aplica aquela regra de contagem de prazos processuais, em que se exclui o dia do começo e se inclui o dia do término. Aqui, no dia em que se realiza o cerceamento da liberdade, a prisão, se começa efetivamente a contagem do prazo da prisão temporária. Vamos agora para a questão seguinte. É ilegal a prisão de Carlos, porque, apesar de o crime de latrocínio admiti-la, não poderia ter sido decretada de ofício pelo juiz. Já falamos disso na leitura da questão, nós já nos deparamos com este equívoco. Não é possível a decretação de prisão temporária de ofício. Pensem, na fase da investigação, somente com a provocação do juiz. É claro, o juiz não participa da investigação. Somente quando ele é instado, ele é demandado, é que ele pode determinar a prisão temporária de alguém. Mas aí a pergunta que fica é: qualquer crime admite a prisão temporária? E a resposta é não.
Onde é que nós vamos ter essa resposta exatamente? Na própria lei que rege a matéria. Lei 7.960 de 1989. Caberá a prisão temporária quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. Então, o artigo 1º, inciso 3 da Lei 7.960 de 89, traz o rol dos crimes que admitem a decretação da prisão temporária. Então, o que nós precisamos saber para responder essa questão é: o latrocínio está no rol desses crimes? A resposta é sim. Vejamos: homicídio doloso, sequestro ou cárcere privado, roubo, extorsão, extorsão mediante sequestro e outros. Onde é que está o latrocínio? Está aqui, ó, artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal. Se da violência resulta, inciso 2, morte, a pena é de reclusão de 20 a 30 anos e multa. Atenção! Quando nós falamos em latrocínio, nós estamos falando em crime contra o patrimônio. Como assim, Andréia? Você acabou de dizer que se resulta a morte do roubo, nós temos o latrocínio? Sim. Entretanto, ele está no Código Penal, no artigo 157, parágrafo 3º, no rol dos chamados crimes contra o patrimônio. O latrocínio não é crime contra a vida. Bom, e o que é que isso tem de importante? Importantíssimo. Considerando que o latrocínio não é crime contra a vida, ele não atrai a competência do tribunal do júri de per si. Lembremos, a Constituição Federal consagra a instituição do tribunal do júri e diz que ela tem competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e também seus conexos, na medida em que, havendo conexão, a atração da competência do júri para os demais crimes. No latrocínio, como nós não temos um crime doloso contra a vida, mas sim um crime contra o patrimônio, a competência para o seu processo e julgamento não será do tribunal do júri. Tá claro? Fica essa dica aí importantíssima para as questões de tribunal em processo penal e em direito penal. Então, já chegamos à conclusão de que a afirmação está correta. Embora o latrocínio admita em tese a decretação da prisão temporária, porque está no rol dos crimes do artigo 1º, inciso 3 da Lei 7.960 de 1989, não poderia ter sido decretada de ofício pelo juiz. Correto? O artigo 2º da Lei 7.960 de 89 nos diz expressamente que a temporária será decretada pelo juiz em face da representação da autoridade policial ou de requerimento do MP e terá o prazo de 5 dias
prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Então, nós já sabemos que a temporária é uma espécie de prisão processual provisória, decretada pelo juiz no curso da investigação, quando há requerimento do MP ou representação da autoridade policial e que ela é sujeita a prazo certo. Em regra, 5+5, em se tratando de crimes hediondos, 30 prorrogáveis por mais 30. Claro? Muito bem. Vamos à pergunta seguinte. Se constatado que a participação de Carlos no crime foi de menor importância, será cabível a proposta de suspensão condicional do processo em favor dele. Andréia, o que é suspensão condicional do processo? Eu não estou me lembrando bem deste instituto. Vamos com calma. A Lei 9099 de 95, a chamada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, trouxe para o processo penal 2 institutos que a doutrina gosta de chamar de institutos despenalizadores. O primeiro deles está lá no artigo 76, que é a chamada transação penal. O segundo deles, que é aquele que nos interessa mais de perto agora, está lá no artigo 89, e é a chamada suspensão condicional do processo. Atenção! Não confundir a suspensão condicional do processo, prevista lá no artigo 89 da Lei 9099 de 95, com a suspensão condicional da pena, o sursis, que está lá no Código Penal. São 2 institutos diferentes, embora eles utilizem ambos a expressão suspensão. Então, o que é que interessa para a gente responder essa questão? Entender o que se trata, ou melhor, de que trata a suspensão condicional do processo e se ela pode ser aplicada neste caso. Em primeiro lugar, nós temos que saber que estamos também diante de um questionamento próprio do direito penal, que é o instituto da participação de menor importância. O que é a participação de menor importância? Imaginem num determinado caso em que o crime foi cometido por 2 agentes. Um deles executa a conduta de maneira plena. O outro apenas o auxilia, dando meios e modos de realização. Portanto, a sua participação é menos relevante, é de menor importância que a participação do autor. Aí eu pergunto, já que ambos vão responder pelo mesmo crime, por força da teoria unitária ou monista, que diz que quem concorre para a prática do crime, por ele responderá na medida de sua culpabilidade, eu tenho que concluir necessariamente que, embora ambos respondam pelo mesmo crime, eles não podem responder com a mesma intensidade, ou seja, não podem receber a mesma pena. É isso que diz o artigo 29 do Código Penal. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime,
incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Mas o parágrafo 1º nos diz que se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. A questão é, qual é a pena do latrocínio? Nós já vimos agora há pouco. A pena do latrocínio é de 20 a 30 anos. Com esta diminuição, ainda que eu pegue a pena mínima, 20 anos, e realize a diminuição máxima, qual seja 1/3, a pena ainda assim será superior a 13 anos. Logo, não é possível a suspensão condicional do processo, porque na suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei 90/99, somente é aplicada aos crimes em que a pena mínima seja igual ou inferior a 1 ano. Se a pena for igual ou inferior a 1 ano, nós podemos, em tese, analisar os demais requisitos de cabimento da suspensão condicional do processo, nos termos aqui do artigo 89. Entretanto, se a pena mínima não estiver neste patamar, não é possível a suspensão condicional do processo. E é esta a resposta requerida para a questão. Está errado. Mesmo que a participação de Carlos no crime tenha sido de menor importância, o quantum da pena cominada, ou seja, prevista em abstrato para a sua atuação, não autoriza a suspensão condicional do processo nos termos do artigo 89 da Lei 90/99 de 95. Vamos seguir. Carlos poderá impetrar habeas corpus em seu próprio benefício, ainda que não seja advogado? O que é habeas corpus? Habeas corpus é recurso? Não. Habeas corpus é ação autônoma. É preciso que o sujeito que impetra o habeas corpus seja advogado, tenha lá a carteirinha da OAB. A resposta é não. O indivíduo, mesmo sem ter esta capacidade postulatória, mesmo sem ser advogado, pode impetrar habeas corpus em seu benefício, como diz o artigo, ou melhor, como questiona o item 111 da prova do TJ Amazonas. Resposta, então, está correta. Carlos poderá impetrar habeas corpus em seu próprio benefício, ainda que não seja advogado. Está correto. Recebida a denúncia, não será mais cabível prisão temporária para Lúcio e Carlos. Está correto ou está errado? Está correto. Nós vimos agora há pouco que uma das características da prisão temporária é de que ela é decretada no curso da investigação. Se a denúncia já foi recebida, nós já temos encerrada a investigação e iniciado o processo penal, que vai se desenrolar com a citação do réu, a coleta de provas e depois a sentença. Recebida a denúncia, eu não posso mais falar em investigação. Se eu não posso mais falar em investigação,
não é possível a decretação da prisão temporária para Lúcio e Carlos. Então, na questão número 112, a resposta querida, desejada pela CESP é C. Correto. Está claro? Voltamos já. Talvez você nunca tenha imaginado que um lutador de MMA pudesse participar de uma competição de dança. Para muitas pessoas não deve fazer sentido, mas eu acredito que sair da zona de conforto é o que me levou ao sucesso. Estar em constante evolução foi o caminho que eu encontrei para conquistar tudo que eu tenho hoje. Se eu deixasse de arriscar, é possível que a minha trajetória como lutador não tivesse me levado onde eu cheguei. Eu aprendi a me reinventar. Você pode fazer o mesmo. O Aprenda é a plataforma online que conecta professores e alunos de todo o Brasil, para você colocar em prática o que mais sabe fazer: ensinar. A nova era da educação chegou. Agora é a sua vez de ser um professor produtor de conteúdo do Aprenda. Eu aprendi a transformar desafios em oportunidades. E você? Vai ficar parado? Aprenda, o marketplace do conhecimento. Estamos de volta, meus caros e minhas caras. Vamos continuar nossa análise das questões de processo penal para tribunais. Lembrando que nós estamos aproveitando a resolução dessas questões para passear pela matéria e fazer uma bela revisão dos conteúdos. A proposta não é simplesmente dar uma resposta seca a respeito dos enunciados e saber se o que o examinador queria era a resposta C ou a resposta E, a resposta correta ou a resposta errada para a afirmação. O que importa é que nós aproveitemos este momento de resolução das questões para, primeiro, ter um olhar global sobre a matéria. Isso é muito importante. Entender a sua estrutura e as suas regras básicas. E também fazer uma revisão dos conteúdos. Sempre tentando atrelar conhecimento. Em cada assertiva que vocês irão responder e analisar nos seus estudos em casa, vocês podem trazer sempre muito mais conteúdo do que aquele que foi exigido no questionamento. Mas como temos muito a trabalhar, vamos voltar aqui para o ano de 2019, da banca CESP, o órgão TJ do Amazonas, a prova para analista judiciário, especialidade em direito. O examinador quer que nós julguemos os próximos itens relativos à citação, intimação, nulidade, interceptação telefônica e prazos processuais. Ou seja, o examinador já disse o que é que ele vai perguntar. E veja que ele não restringiu-se a um único assunto. Ele passou por diversos assuntos dentro de uma mesma questão. O CESP gosta de fazer isso. Ele gosta de combinar assuntos diferentes numa mesma questão, para que você que esteja ali debruçado ou debruçada sobre a prova tenha necessidade de fazer um raciocínio mais complexo e buscar em diversos setores da disciplina as informações que se fazem necessárias para a resolução da questão. Então, a primeira, o 113, a assertiva número 113, que nós vamos analisar é a seguinte: realizada a citação por hora certa, se o réu
cientificado não comparecer em juízo, deverão ser suspensos o processo penal e o curso do prazo prescricional. A primeira pergunta que eu deixo para vocês é possível a citação por hora certa no processo penal? A resposta é sim, é possível a citação por hora certa no processo penal. Entretanto, se esta modalidade de citação se realizar e o réu assim citado, ou seja, citado por hora certa, não comparecer em juízo para se defender, deverá o juiz decretar a suspensão do processo e do prazo prescricional. Aí, meus caros, a resposta, ou melhor, a afirmação contida neste item 113 está incorreta. E por que está incorreta? Porque, apesar do CPP admitir a citação por hora certa, conforme o artigo 362 caput, o seu parágrafo único diz que a solução para o réu citado por hora certa que não comparecer será a nomeação de defensor dativo, ou seja, o réu citado por hora certa no processo penal, que não comparece para defender, não ficará indefeso. O juiz lhe irá nomear um defensor dativo. Entretanto, o processo irá continuar, irá prosseguir em seus ulteriores termos. Não haverá suspensão do processo nem do prazo prescricional. Aqui, eu quero que vocês tenham muita atenção. O aluno desatento poderia correr o risco de responder de forma errada essa questão. Por quê? Porque o 366 do CPP traz uma regra para citação por edital. Veja, acabamos de falar da modalidade de citação por hora certa e vamos agora falar da citação por edital, que é uma outra modalidade de citação ficta no processo penal. E o que é que diz o 366? Se o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional. Vejam que nós temos soluções distintas para as distintas formas de citação. Se a citação for por hora certa e o réu não comparecer, o juiz lhe nomeará defensor dativo. Entretanto, se a citação for por edital e o réu não comparecer nem constituir advogado, o juiz determinará a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional. Nessa suspensão, durante esta suspensão, o juiz poderá determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes, desde que devidamente fundamentadas pela necessidade da sua produção, e, se houver os requisitos legais, conforme o artigo 312 do Código de Processo Penal, poderá ainda decretar a prisão preventiva. Atenção! A prisão preventiva, neste caso, não é decorrência obrigatória
do não comparecimento, nem da não constituição de advogado ou réu citado por edital. Não necessariamente esse sujeito será preso, apenas se estiverem presentes os requisitos lá do 312 do CPP. A intimação do defensor nomeado pelo juiz deve ser feita pessoalmente. Correto ou errado? Bom, em regra, nós sabemos que o réu tem a possibilidade, na verdade, o direito de nomear, de constituir, melhor dizendo, o defensor da sua confiança. A existência de um vínculo de confiança entre o defendido e seu defensor é um dos pilares que fundamentam o chamado princípio da ampla defesa. Cabe ao indivíduo que está sendo processado fazer um juízo de valor de qual seria aquele mais hábil, mais confiável para lhe defender. Entretanto, em algumas situações, nós acabamos de ver uma, no caso da citação por hora certa, em que não há constituição de defensor pelo réu, o juiz, no processo penal, que tem a obrigação de velar pelo princípio da ampla defesa, deverá nomear um defensor. Ou seja, para que o réu não fique indefeso, o juiz deverá nomear um defensor. E aí a regra é, no caso de defensor nomeado pelo juiz, sua intimação para os atos processuais deverá ser feita de maneira pessoal? A resposta é sim. Isso porque o artigo 370 do Código de Processo Penal nos diz que nas intimações dos acusados, das testemunhas e demais pessoas que devam tomar conhecimento de qualquer ato, será aplicável o capítulo anterior, as normas anteriores. E especificamente no parágrafo 4º, nos diz o Código de Processo Penal que a intimação do Ministério Público, a intimação do MP, assim como a intimação do defensor nomeado, será feita de maneira pessoal. Ou seja, garantindo-se que o defensor tenha exato conhecimento dos atos já produzidos ou dos atos que se tem a produzir no processo. E com isso, garantindo uma maior amplitude da defesa realizada em favor do acusado. Tá claro? Vamos lá. No processo penal, os prazos são contados, em regra, da data da intimação e não da juntada aos autos do mandado. Atenção, não vamos confundir a contagem dos prazos no processo penal com a contagem dos prazos no processo civil. No processo penal, nós temos uma regra própria, lá no artigo 798 do CPP, quando nos diz que todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou feriado. E não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento. Lembrem-se,
no processo penal, ao contrário do processo civil, nós não temos contagem de prazo somente em dias úteis. A contagem do prazo é em dias corridos, nos termos do artigo 798, que é regra específica para o processo penal. E o parágrafo 5º deste mesmo artigo 798 diz: salvo os casos expressos, ou seja, excluindo as exceções que constam expressamente da norma, os prazos correrão. A primeira hipótese é exatamente esta, da intimação. Realizada a intimação, os prazos são contados da data da sua feitura, independente da data da juntada aos autos do mandado. Esta questão, inclusive, a 115, que está correta, a assertiva está correta, é ratificada pela súmula 710 do STF, que nos diz que no processo penal contam-se os prazos da intimação e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou da carta de ordem. Então, a regra no processo penal, segundo o próprio CPP e segundo o entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal, é de que o prazo é contado a partir da intimação e não da juntada do mandado ou da carta precatória ou da carta de ordem. Questão seguinte. Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a citação nula não se convalida se o réu comparecer espontaneamente em juízo antes do ato consumar-se. Esta assertiva está errada. Esta assertiva está equivocada. Isso porque o artigo 570 do CPP prevê de forma antagônica. Vejam, a falta ou nulidade da citação, da intimação ou notificação estará sanada, ou seja, o vício estará afastado, desde que o interessado compareça antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz para o único fim de arguí-la. O juiz ordenará, todavia, a suspensão ou o adiamento do ato quando reconhecer que a irregularidade poderá prejudicar o direito da parte. Ou seja, o comparecimento espontâneo do réu, do interessado, acaba por sanar a nulidade, afastá-la, ainda que ele venha a juízo apenas para dizer que houve nulidade. Correto? E isso é decorrência clara da aplicação no processo penal, especificamente na teoria das nulidades no processo penal, do princípio que diz que não há nulidade sem prejuízo. Não havendo prejuízo, não há por que se decretar a nulidade. E os tribunais superiores gostam de repetir isso a todo tempo quando tratam do tema da nulidade no processo penal. Aqui há uma regra específica dizendo: comparecendo o interessado antes do ato consumar-se, a citação nula será convalidada, ou seja,
ela terá produzido os efeitos desejados, não terá importado em prejuízo para quem quer que seja, e aí não há que se falar em nulidade, ou seja, a citação originariamente nula será sanada. Não havendo autorização do juízo competente, a interceptação de comunicações telefônicas será prova ilícita. O que é prova ilícita, meus caros e minhas caras? De uma forma muito sintética, nós podemos dizer que provas ilícitas são aquelas produzidas em desacordo com as normas legais vigentes. Em sendo ilícitas, elas não podem ser utilizadas pela acusação. Elas só podem ser utilizadas pela defesa, em face do princípio da proporcionalidade. O que essa assertiva quer saber de vocês é exatamente se a necessidade, se existe necessidade de autorização do juízo competente para a realização de interceptação das comunicações telefônicas. É preciso que o juiz competente determine a realização das comunicações? Ou basta um ofício do delegado ou um ofício do promotor para as empresas de telefonia para que aquele conteúdo dos diálogos sejam disponibilizados para os órgãos de persecução? Vocês bem sabem, e a Constituição Federal garante que existem direitos e garantias fundamentais. Nós temos direito à nossa própria intimidade e à privacidade, mas esse direito não é absoluto. Esse direito não pode servir de instrumento para a realização de crimes. Por isso que é possível em determinadas situações a flexibilização desse direito. A interceptação das comunicações telefônicas é exatamente uma dessas situações. Admite-se o conhecimento do conteúdo de determinadas comunicações entre pessoas por meio de telefone, em situações específicas que a Constituição delimita e que a lei ordinária traz o regramento. A primeira exigência é que a determinação da interceptação das comunicações seja feita pela autoridade judiciária competente. Aqui nós temos algo que a doutrina chama de reserva de jurisdição. Somente a autoridade judiciária competente, devidamente investida, poderá determinar que se realize a interceptação das comunicações telefônicas. E aqui, a própria Lei 9296 de 96, que trata do tema, diz de maneira muito clara no artigo 1º que a interceptação de comunicações telefônicas de qualquer natureza para prova em investigação criminal e instrução processual penal, observará o disposto nesta lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal. Não havendo ordem do juiz competente, a prova é ilícita. Correto? Então, a resposta para essa assertiva número 117 é C. A assertiva está absolutamente correta. Vamos seguir agora.
para a questão seguinte, também da prova do TJ Amazonas Banca CESP. Hugo é investigado pela prática de lesão corporal seguida de morte. Atenção, lesão corporal seguida de morte não é homicídio. Lesão corporal seguida de morte é um tipo específico previsto no artigo 129 do Código Penal. Crime esse cometido em Manaus. A autoridade policial realizou interceptação telefônica e tomou conhecimento de que Hugo havia confessado ser o autor do crime ao irmão da vítima, Miguel. A partir deste enunciado, nós vamos passar a avaliar as questões que se seguem para dizer se as afirmações são corretas ou são equivocadas. Acerca dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir com base no que dispõe a legislação de regência. Por se tratar de crime de lesão corporal seguida de morte, não se admite o emprego de interceptação telefônica nas investigações. O que o legislador quer saber é quais são, ou melhor, o examinador quer saber quais são as espécies criminosas que admitem o uso da interceptação telefônica nas investigações. E quem nos dá essa resposta é exatamente a Lei de Regência 9296 de 96, quando diz no seu artigo 2º, inciso 3, que o fato deve, ou melhor, quando ele diz que não será admitida a interceptação, quando o fato constituir infração penal punida, no máximo com pena de detenção. Ou seja, para que seja possível legalmente a interceptação telefônica, é indispensável que o crime seja punido com pena de reclusão. E o artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal, que trata exatamente da lesão corporal seguida de morte, diz que a pena a ela cominada é a de reclusão de 4 a 12 anos. Então, nós temos que concluir necessariamente que essa assertiva 118 é incorreta, é errada, porque o crime de lesão corporal seguida de morte, em tese, por ser punido com pena de reclusão, admite o emprego de interceptação telefônica nas investigações. Miguel poderá habilitar-se como assistente de acusação enquanto não transitar em julgado a sentença penal. Quem é Miguel? Miguel, segundo o enunciado, é irmão da vítima. Então, a pergunta que fica necessariamente é: o irmão da vítima pode se habilitar como assistente de acusação até o trânsito em julgado da ação penal? A resposta que o examinador desejava é a resposta correta. Miguel poderá, em se tratando de ação pública, como é o caso da lesão corporal seguida de morte, habilitar-se como assistente de acusação, porque ele está no rol do artigo 31 do Código de Processo Penal. Quem são essas pessoas do artigo 31? Cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Miguel é irmão da vítima, então, em tese, em se tratando de ação penal pública, ele pode se habilitar como assistente do Ministério Público. A pergunta é: qual é o momento final? Qual é o último momento em que Miguel poderá se habilitar?
E quem nos dá essa resposta é o artigo 269 do CPP. O assistente será admitido enquanto não passar em julgado a sentença. Até o trânsito em julgado da sentença é possível a habilitação do assistente. Entretanto, ele irá receber a causa no estado em que se achar. Ou seja, não haverá repetição dos atos processuais já realizados, apenas pelo fato do assistente se haver habilitado em momento posterior à realização desses atos. A competência para processar e julgar Hugo, se este figurar como réu, será do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus. Se lembrem bem, aqui nós temos outra pegadinha que os examinadores gostam de fazer. Eu já falei que o latrocínio não é crime doloso contra a vida. E a lesão corporal seguida de morte também não é crime doloso contra a vida. Neste caso, não sendo crime doloso contra a vida, não há que se falar em competência do Tribunal do Júri. Assim sendo, a assertiva número 120 está errada. Lesão corporal seguida de morte, embora o resultado morte tenha sido produzido, não atrai a competência do Tribunal do Júri, porque não é crime doloso contra a vida. Então, a resposta é equívoco, a questão está errada. Ficou claro, meus caros e minhas caras? Espero que vocês tenham aproveitado muito. Eu achei essas questões bastante interessantes. Achei com um nível bem razoável de questionamentos. Não é necessário apenas conhecer a lei seca, a lei pura para responder bem. É fundamental estudar, assistir a nossas aulas, revisar os conteúdos e praticar muito. Fazer o máximo de questões que vocês conseguirem. Ficou claro? Agradeço demais a atenção de vocês. Estou muito feliz em ter podido participar desses momentos do estudo do processo penal e desejo toda felicidade e sucesso nos concursos. Muito obrigado e até mais.